Bom dia a todos. É com muita felicidade que estou aqui mais uma vez, conversando com os amigos, reencontrando corações, após um tempo em que eu estive um pouco mais afastado, mas estamos aqui mais uma vez para a gente conversar. Ele fazer aqui na nossa vida. E aí nós temos agora um momento em que a gente vai fazer uma prece para iniciar essa atividade e depois vai fazer a leitura, tá bom? Eu gostaria de convidar a todos nesse momento para fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, a fim de que possamos unir os nossos corações e pensamentos, a fim de que possamos, Senhor, nesse momento te pedir muita força, muita resignação, muita coragem, a fim de que possamos trilhar dia após dia na nossa jornada. Senhor, eu te peço, Senhor, nesse momento que dê bom ânimo a todos os amigos, que dê força de vontade, que dê serenidade. Acima de tudo, Senhor, alimenta em nós a esperança na vida futura e também na proposta de se fazer um dia melhor, um homem melhor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então vamos lá. A gente vai hoje, então, começar aqui da leitura do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, o item Trabalhos Imediatos, que é o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 2. Aí o Emmanuel se inspira nessa passagem e ele vai e traz para a gente a reflexão que ele propõe. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que assinam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. É óbvio que somos convidados, dia após dia, a fazer com que os nossos convites para o trabalho, para a caridade, para o amor ao próximo, eles se façam presentes. Só que agora a gente precisa entender quais são os trabalhos imediatos. O que que de repente hoje vale a pena para a gente fazer? E aí ele segue assim: há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente virão. Infelizmente, há ainda aqueles que se comprazem com o mal e eles querem, porque querem de qualquer jeito, fazer com que haja ali uma sequência de pessoas, né, várias pessoas que acompanham ali acontecimentos nefastos, né? A gente vê isso aí, infelizmente, com algumas questões relacionadas até mesmo na pandemia, em que amigos ou pessoas muito próximas levam várias informações erradas, contam a respeito de fake news, espalham informações que não são necessárias. Isso faz com que a gente siga uma trilha, uma narrativa de discurso que não é válido para o momento. E aí tem gente que gosta dessa coisa, não adora notícia, adora fofoca. E vai e segue ali o dia a dia na fofoca, certo? Ah, perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Tem muita gente que perde muito tempo fazendo com que algumas fórmulas mágicas sejam absorvidas e também sejam apresentadas, e muita gente que segue. Assim como também tem muita gente que vai e vive num processo de retroalimentação desse lamento inútil, né? Ou seja, faz com que haja um processo de tristeza, de angústia, e aí há uma retroalimentação. Por quê? Porque nesse momento é quando a gente percebe que algumas pessoas elas não ocupam a sua mente e elas ocupam a mente das pessoas com coisas que não têm nada a ver. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Ponderação é uma das virtudes mais interessantes hoje no momento. Acredito que quando a gente observe
essa questão da ponderação, a gente tem a certeza absoluta de que é necessário analisar, refletir, verificar se realmente vale a pena, se aquilo ali vai realmente ocupar o meu coração de uma forma a fazer com que eu cresça, a fazer com que eu seja mais um pouco iluminado, a fazer com que eu consiga persistir na esperança. A gente precisa entender esses crivos, né? Para que a gente possa realmente usar a ponderação. É imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. É inegável que todos nós estamos vivendo o efeito direto ou indireto dessa pandemia. É inegável também que a gente vê o problema o problema acontecendo no próximo, ou até mesmo na nossa vida, e que a gente fique sem saber o que fazer. Mas eu acho legal quando ele fala o seguinte, que isso tem a finalidade de enriquecer a nossa experiência e que também nos habilita a buscar soluções para vários enigmas. Muitas vezes é no momento de problema, no momento de pressão, no momento de desespero, que a gente encontra as soluções mais interessantes para que as coisas aconteçam. Então, o mais importante aqui é realmente perceber que, seja o problema perto da gente ou distante de nós, ele vai nos ensinar alguma coisa. Por mais que doa, por mais que nos entristeça, por mais que nos angustie, vai nos ensinar alguma coisa, vai nos habilitar a sermos mais fortes, vai fazer com que a gente consiga seguir adiante. E na vida, a gente precisa ter essa percepção realmente do adiante, de ver realmente que vale a pena aquilo ali, né? E aí ele continua: Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e soluções. Pedro, quando fala aqui nessa passagem, quando ele fala assim, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, ele coloca para a gente que a gente não deve forçar nada e que a gente deve espontaneamente fazer a nossa parte, fazer a caridade, amar o nosso próximo. O amor espontâneo é um amor que ele replica mais. Quando a gente força alguma coisinha, aquilo não funciona. Pode até funcionar naquele momento, mas depois não tem mais validade. E aí ele continua aqui, né? Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais dos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. Quando a gente percebe na nossa paisagem individual que não precisa constranger o próximo, a gente não precisa humilhar o próximo. A gente também não precisa se humilhar ou se constranger a fazer o bem. Isso deve nascer de uma forma espontânea no nosso bem, de uma forma alegre, de uma forma espontânea para a nossa vida. E não quando a gente é constrangido a fazer alguma coisa. E isso cabe para que a gente tenha a percepção de que a nossa evolução, ela depende a partir do momento, ela depende daquilo que a gente se propõe a fazer de coração, tendo bom ânimo, sendo justo, sendo sincero, fazendo a nossa parte. E aí vem uma questão que é a seguinte aqui, né? O último parágrafo da mensagem. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições. Veja, isso é um fato interessante. Quando nós observamos o mundo passando pelo processo de pandemia e estamos numa energia coletiva, vivendo um processo de evolução coletiva, estamos desenvolvendo em nós essa capacidade de empatia, até mesmo de uma forma profunda, porque se não é uma dor que vem direto a mim, a gente sente uma dor pela dor do outro. A gente precisa entender que o rebanho de Deus que está entre nós é a nossa família. São aqueles que convivem conosco. Ah, Ives, mas eu moro sozinho, eu moro sozinho. Você e você. Você é o seu maior rebanho por enquanto. Você e aqueles que convivem com você na sua comunidade. Você e aqueles que convivem com você na tua família são o seu rebanho. Existe sim a questão daquele momento de você observar que a dor coletiva ela é um aprendizado, que a dor
da própria sociedade, que as comunidades estão sofrendo, todo mundo está passando por algum processo de transformação agora. Só que é importante que a gente perceba o quanto que está o nosso jardim particular, o quanto que está a nossa família hoje. Será que eu já disse eu te amo para as pessoas que moram comigo? Será que eu já consegui perdoar verdadeiramente aquele irmão que está comigo? Meus amigos, eu vou contar uma experiência a vocês. Recentemente, eu tive que dizendo que ela pegou um avião para o nosso lar. E aí, nesse momento, eu percebo que em todo momento que eu coloquei minha disposição de amar a minha mãe, eu pude, eu fiz. A cada momento em que eu pude realmente fazer a minha parte enquanto filho, eu fiz. Enquanto eu estiver com o meu rebanho, ou seja, com a minha família, com os meus amigos, eu preciso dizer a eles o quanto eu amo. Dizer a todas as pessoas o quanto que nós precisamos, o quanto que nós somos gratos pela pessoa e o quanto que a gente pode fazer de diferença na vida da pessoa. Não é só dizer eu te amo da boca para fora, mas exercitar por pequenas atitudes, por uma prece amiga, por alguma coisa que nos cative. E Emmanuel deixa claro nessa mensagem de trabalhos imediatos que os trabalhos imediatos eles começam em casa, quando nós amamos as pessoas que estão conosco, quando nós nos amamos, nos isso dentro do momento da pandemia faz com que a gente perceba de verdade que todas as virtudes precisam ser trabalhadas aqui nesse laboratório, para que quando a gente sair para a vida social, a gente possa saber respeitar também o outro e o espaço do outro. A gente precisa entender que apacentar o rebanho da nossa família, ou seja, entender a nossa família, dar o colo, ser amigo, e muitas vezes ser aquele que fala algumas verdades de forma até carinhosa, é necessário. Porque é quando a gente se coloca à disposição de fazer a nossa parte. Olhe para o seu filho, escreva uma carta para o seu marido, faça uma comida e deixe um bilhetinho, faça pequenas atitudes que façam a transformação na vida dessa pessoa. Se coloque à disposição de perceber o quanto que você tem de Deus na sua vida e o quanto que você é um reflexo desse amor. Você é imagem e semelhança criada e também você tem ali o reflexo do amor a Deus. Você é capaz de fazer a sua parte. Você pode fazer a diferença na vida. Comece com as pessoas do seu trabalho. Se você tem uma plantação na frente da tua casa, se você tem uma horta, um jardim, comece cuidando das plantas. Se você tem um animal, um cachorro, um gato, um papagaio, cuide desse animal, mas distribua amor enquanto é tempo. Enquanto você puder e estiver aqui nessa vida, distribua amor. Ame de verdade. Não deixe que aquela outra pessoa ache que você não ame. E muitas vezes você tem uma briga, uma rusga, alguma coisa que não dá certo com qualquer outra pessoa, faça uma prece por ela. Faça de coração uma prece por alguma pessoa que você não tem facilidade de relacionamento. E aí a gente vai perceber o quê? Que os trabalhos imediatos que Emmanuel fala nessa mensagem aqui são, são aqueles que nós fazemos para as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje é muito importante a gente ter esse apoio, esse suporte da família, para que a gente possa persistir, para que a gente possa continuar com esperança e bom ânimo, para que a gente possa seguir na nossa vida evolutiva e espiritual. A mensagem, então, dessa manhã foi essa, em que nós nos colocamos à disposição para trocar informações e também nos colocar ali como aprendizes nesse processo evolutivo e também que a gente possa sentir por estarmos aqui nesse grupo, no Evangelho no Lar, que já fez um ano e que com certeza deixou aí para nós várias informações e vários conteúdos que preencheram o vazio do nosso coração. Eu vou agora mais uma vez, então, fazer uma prece para que a gente possa começar o nosso dia melhor. Jesus amigo, tu que és um amigo que não abandona ninguém no meio do caminho, Senhor. Te peço, Senhor, misericórdia para nós que ainda estamos aqui, atravessando esse dilema da pandemia,
E também, Senhor, dá-nos a coragem e a força para seguirmos adiante. Que sintamos o teu amor e a tua paz, que nada de mal nos aconteça e que tenhamos absoluta certeza de que podemos fazer a nossa parte. Abençoa todos os integrantes do Grupo Evangelho no Ar, abençoa as nossas famílias, aos nossos amigos, aquelas pessoas que temos alguma dificuldade. Obrigado, que assim seja. Foi isso, meus amores, então muito obrigado por estarmos aqui e que a gente possa seguir em frente com a felicidade e com um sorriso no rosto. Até mais. Obrigado.